Primeiro, agradecer, né, essa oportunidade de estar falando com vocês aí um pouquinho, né, falar um pouquinho aí da Belarte, até para quem não conhece. A Belarte é um grupo que está no mercado há 34 anos, né? Hoje em dia, vanguarda no segmento de estofados, né? E também trabalha com uma linha para quem muita gente imagina que a Belarte só faz estofados, né? Sofás, mas não, também tem todo o segmento da parte de colchões, a parte de camas. Temos também a linha Bell Baby, lançada recentemente, com um colchão infantil, né, para berços aí, de látex, né, totalmente inovador. E também a Belarte tem duas linhas, né, a Belarte Living e a Corum, que é uma linha mais alta de produto, né. Então é uma fábrica muito bacana que vale a pena vocês conhecerem, dar uma entradinha ali no site para conhecer melhor. E dando sequência aqui, a gente vai estar falando um pouquinho sobre estofados, os protagonistas dos lares, né? De certa forma, é literalmente um protagonista, né? Por que a gente fala que isso o sofá é o protagonista? Hoje ele é o maior móvel, né? Utilizado no ambiente. Então, a peça que você vê, a principal peça que você vê ao entrar numa sala, a maior pelo menos, né? Normalmente é o sofá. Então é uma escolha que ela precisa ser muito assertiva, né? A vida útil de um sofá hoje em dia dura muitos anos, né? Um bom sofá, né? Então é algo que você vai estar convivendo ali todos os dias. Ele precisa estar se adequar ao ambiente que ele está sendo introduzido, que ele está sendo colocado ali, né? Então, dando sequência aqui, montei um breve textozinho aqui só para a gente falar um pouquinho, né? A escolha do estofado para fazer parte do ambiente é algo muito importante, por ser um dos principais e possivelmente o maior móvel visível ao entrar em uma casa. Antes de comprar o sofá e poltrona, é necessário avaliar alguns fatores para não cair no erro de comprar um produto que não se adequa às necessidades. A tarefa de encontrar o sofá ideal não é fácil, mas se a escolha for adequada, certamente irá realizar seus sonhos e os sonhos dos seus clientes. Para isso, temos que levar em conta alguns aspectos como o modelo do estofado, de acordo com o espaço disponível, e o estilo do mobiliário, com as necessidades com base no lifestyle do consumidor, do cliente, né? Elenquei aqui alguns fatores que, na minha opinião, são dos principais ali, né? Que é com relação à parte do espaço, a função que tem o sofá, o conforto, e o lifestyle, que é algo que a partir do momento que você tem um contato visual com o cliente, você já deve estar elaborando isso, né? Já pensando nessa questão do lifestyle. Tá certo o som, pessoal? Tá ok? Tá ok, tá ótimo. Tá, ok. Então, dando continuidade aqui, o que eu queria falar um pouquinho, questão do espaço, né? É importante a gente avaliar o ambiente para que o sofá não seja algo assim tão grande a ponto de você comprometer a circulação, e nem algo tão pequeno a ponto de ter uma percepção que está faltando alguma coisa naquele espaço, né? Então, a ideia do estofado é que ele tenha uma circulação adequada, nem muito, nem pouco. Quando a gente fala da função, é algo bacana de falar nessa questão da função, porque até pouco tempo a gente sempre pensava no estofado como sendo a questão do living, aquele sofá que a pessoa quase não usa, que sempre fica arrumadinho, e o sofá do home, né, que é o sofá ali do dia a dia. E com a questão da pandemia, a gente viu que tem a necessidade de mais um fator, né, que é o office, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas estão tendo que trabalhar dentro de suas casas. Então, essa preocupação nossa aqui na Belarte também ganhou um terceiro pilar, que é o living, o home e o office. Então, nós estamos nos desenvolvimentos sempre avaliando essa questão, né, de também ter a situação do office. É algo que a gente sempre leva muito em consideração, né? Com relação à função, né, mantendo essa questão da função.
os sofás eles vão se adaptando de acordo com o tempo, e tudo isso vai mudando. Então, antigamente se pensava muito no sofá de canto, hoje ainda se usa muito, mas de uma outra forma. Aquele cantinho pequenininho, só ocupando aquele quadradinho que ninguém senta, hoje em dia já não é mais usado dessa forma, né? Em alguns casos ainda se usa, mas cada vez menos. Os cantos estão sendo substituídos por um puff, por um complemento do próprio sofá. Então, é algo que vem mudando e vem se modernizando com o tempo, né? A questão do conforto, ela está muito atrelada ao lifestyle também. O conforto ele se deve por questões do local que esse sofá vai estar sendo usado, né? Se é um sofá onde ele vai ter um ambiente um pouco menos informal, né, um ambiente mais formal, ele vai necessariamente criar aquele ambiente de conversa. Então, é interessante que o sofá seja mais firme um pouco. Já um sofá para uma sala de TV, que ele seja mais confortável, um estofado mais macio, são alguns aspectos básicos, mas que a gente não pode deixar de lado, né? Algo que a gente sempre precisa estar lembrando desses pequenos detalhes. E falando um pouquinho da questão do lifestyle, né? Sempre entender um pouquinho o estilo de vida do teu cliente. Se ele tem criança, se ele tem criança, né, pequena em casa, se ele tem animais de estimação, os pets, né? Pessoas de mais idade, né? Se tem algum idoso na casa ou alguém com alguma deficiência, algum problema, isso tudo é algo que ele precisa ser avaliado antes, até porque é um investimento significativo e é algo que, como eu falei no início, vai permanecer por muitos anos ali no ambiente, né? Então, você não troca um sofá como a gente troca de roupa, não troca tão rápido assim. Então, ele precisa ser avaliado essas questões, né? Com relação a sofás, para quem tem criança, aquela criança que gosta de subir ou, de repente, fazer alguma refeição no sofá ou mesmo pular e tal, a gente tem grandes aliados, né, que são os tecidos com tecnologia, as camadas de espumação também, isso auxiliam muito nessa questão da durabilidade do estofado, da mesma forma que a questão para quem tem alguém com um pouco mais de idade, né? Temos na nossa linha sofás com diferenças de altura, e isso auxilia muito ao se levantar, né? Para quem é jovem não se incomoda com isso, é algo muito fácil. Para quem já tem um pouquinho mais de idade, já vai começando a sentir um pouco mais de dificuldade para aqueles sofás que são extremamente macio, onde você afunda, é um pouco mais difícil para se levantar. Então, sofás que tenham essa pegada ali de ser um pouquinho mais firmes, nesses casos, eles vão auxiliar melhor, né? Com relação ao espaço, né, que eu havia falado, né, é interessante a questão da circulação, né? A circulação, você pode acabar com uma sala linda, maravilhosa, se o sofá não estiver adequado. Se você tiver um sofá extremamente grande, vai te atrapalhar essa circulação. Quando o ambiente estiver com mais pessoas, sempre avaliar a capacidade máxima da sala, né? Para que não falte nenhum lugar, para que também não fique um sofá sobrando muitos lugares. Então, é sempre importante ter uma adequação para isso, tá? Uma passagem minimamente ali em torno de uns 70 centímetros, como esse corredor que aparece ali nessa imagem, é muito interessante, tá? Então, as dimensões, eu acho que é um dos fatores inicial, assim, nesse início da especificação do estofado, tá? Com relação, voltando aqui, né, nos tamanhos, um sofá também muito pequeno, onde a sala fica extremamente arejada, também é muito estranho, né? Então, é importante que ele seja adequado, né? Aqui a questão da função, né, que eu havia falado ali anteriormente, né? Então, quanto à função do estofado, hoje nós temos lá um sofá para sala de TV. Normalmente, né, se usa, até prático, né, se usar os estofados retráteis. E os retráteis, eles se dividem em vários grupos, né? Os retráteis onde você só tem o movimento do assento, aquele assento retrátil. Você tem sofás retráteis com movimentos do assento e o encosto articulado,
onde o encosto ele tem vários estágios, né, de conforto, de inclinação. Sofás onde a própria almofada você pode tá movimentando ela para que ela fique numa posição de apoio mais interessante. Então, tem N opções, né? Pensando alguns tempos atrás, era só aquela chaise lateral que já atendia bem a necessidade. Então, hoje a gente, para quem não tem questão do espaço, tem essa função. Eu, particularmente, gosto muito do auxílio dos puffs, né? Você tem um sofá que você tem um puff para auxiliar, mas normalmente as pessoas optam por questão de conforto até e para a família toda os sofás retráteis. Outra questão, sofá para leitura ou então aquele living, né, que você tem uma sala maior, ou mesmo que a sala seja pequena, mas tem lá um espaço reservado onde não é tanto para essa questão da TV, onde você vai sentar numa posição um pouco mais ereta, né, mais correta para ter essa questão da leitura. É importante você avaliar se o sofá ele não é extremamente macio, se a questão da profundidade do sofá não é muito grande, a ponto de você ficar com as pernas no ar, e nem muito estreito, nem muito curto, a ponto de você não apoiar literalmente a parte da coxa, porque senão você não consegue descansar. Então, tem algumas questões que é importante sempre avaliar, essa questão da estatura também, do cliente, de quem vai estar adquirindo o estofado. Tá? Sofás para ali tá como conversa, né? A gente colocou ali conversa. Então, esse seria um sofá, tem dois tipos, né? Aquela conversa para um ambiente de festa, onde você pode ter um sofá realmente mais macio, e um sofá mais comportado para você ter lá uma reunião ou até mesmo um ambiente corporativo, né? Interessante também. Com relação ao conforto, né? O conforto ele é algo que a gente precisa realmente ter muita sensibilidade para a escolha, porque hoje os assentos eles são altamente customizáveis, né? Temos aqui em linha, né, dentro da Beloart, assentos com sistema de molas. Essas molas elas podem ser desde molas bicônicas, molas helicoidais, as famosas molas ensacadas, né, que proporcionam ali uma questão do conforto individual muito bacana. E diferente quando se fala em mola, em estofado, se associa muito à questão do molejo de colchões, né? É importante informar que as molas que nós usamos nos estofados são molas específicas para estofado, onde o fio que compõe a mola ele é um fio mais grosso, com uma quantidade de carbono muito maior do que os molejos de colchão. Porque num colchão você tem uma distribuição uniforme do corpo em uma área grande do colchão. No estofado você centraliza todo o seu peso numa determinada área. Então, se você usar o mesmo tipo de molejo, você simplesmente não vai ter nenhuma ação, né? Você vai zerar ali essa resiliência que a mola tem que fazer, né? Que ela tem que ter, que é a função dela. Então, na linha de estofados, o molejo ele realmente ele é diferente, né? Com relação ainda na questão dos assentos, nessa pegada do conforto, nós temos uma diversidade muito grande com relação às camadas de conforto. Dificilmente nós usamos, e quando é usado dessa forma, é para uma função específica, aquele bloco de espuma. Por que não é usado bloco de espuma, né? Porque esse bloco unitário de espuma, ele vai criando uma certa fadiga em determinados lugares, é um processo natural. Só que essa fadiga, ela vai deformando o sofá. Então, para que isso não ocorra em um período de tempo curto, nós trabalhamos com várias camadas de espumação de densidades diferentes, para que o conforto no sentar seja gradativo. E essa fadiga da espuma também seja algo gradativo, tá? Então, nós temos sofás mais firmes, sofás intermediários e sofás extremamente firmes, tá? Uma boa parte, inclusive esse da imagem que vocês estão vendo, o modelo Appaloosa, esse ele é um sofá que ele tem bastante tecnologia investida nele, porque ele tem assim o braço e a parte do encosto dele em fibra de vidro.
vidro, um trabalho em couro nesse braço com costura feito à mão. A parte dos assentos, você vai ter ali as almofadas, elas são de pluma de ganso. Muitas vezes quando a gente fala, tá, uma pluma de ganso e tal, acham, tem aquela associação de que a pluma de ganso é extremamente macia, né? De fato, ela é macia, mas quando você senta literalmente nesse estofado, ela existe uma acomodação dessa espuma, que ela te molda, ela tem uma sensação muito semelhante a visco. Eu falei espuma, mas é a pluma, né? A pluma ela molda, é uma sensação semelhante aos travesseiros de visco elástico, onde você tem ali um apoio bem anatômico. O mesmo ocorre com a pluma. Então, ela chega num ponto em que ela zera, ela pega todo o molde do seu corpo e isso proporciona muito conforto, tá? Mas não é sinônimo de que ela é macia, porque ela não tem uma resiliência como tem a espuma. Então, ela não tem aquela questão do molejo. E um outro detalhe, por não ter o molejo, o aspecto amarrotado é uma característica. Eu, particularmente, gosto muito desse aspecto, da mesma forma como é os sofás italianos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos com a Missoni, na Itália, e lá os estofados, assim, certamente não funcionam os estofados italianos aqui no Brasil, por ter esse conforto percebido e esse aspecto amarrotado. Então, aqui a gente procura realmente fazer os sofás que eles fiquem com um aspecto de arrumado. Então, assim, o sofá com pluma, dificilmente você consegue dar esse aspecto de estar 100% arrumado, justamente por essa questão do conforto percebido, tá? O que é muito bacana, né? Eu realmente gosto dessa percepção de convidar, quando o sofá te convida a sentar. Isso é muito legal. Inclusive, as almofadas de encosto desse sofá também, é toda em pluma, tá? No encosto, você já tem uma sensação, uma percepção melhor da pluma na hora que você se encosta, porque você não tem uma influência de peso tão grande assim, tá? Mas é algo bem, bem interessante. Já os sofás com um sistema de molejo, tá? Eles não são somente molejo, né? Eles também têm toda ali uma ação das persintas. Aqui na Belarte nós usamos dois tipos de persinta, justamente uma para dar um reforço de borda e as persintas trançadas, que dão uma durabilidade incrível para o estofado e um conforto excepcional. Onde todas elas, por exemplo, são feitas por um artesão que faz a colocação, mas as persintas elas são tensionadas por uma máquina. Então essa máquina ela tem uma regulagem de tensão para cada persinta. Então assim, e outra, cada modelo tem uma tensão diferente de persinta para chegar no conforto adequado que a gente quer. Então são vários os fatores que compõem esse conforto do estofado. Aqui no desenvolvimento, nós temos uma área muito, muito bacana na fábrica, e conheço algumas fábricas, assim, a Belarte é uma das poucas que tem um pátio fabril tão grande e um espaço dedicado para desenvolvimento. Nós temos aqui uma área de 400 metros quadrados. Eu brinco que é o nosso playground aqui, né, onde a gente brinca realmente de estar desenvolvendo os produtos, mas é um trabalho muito sério também, né? Então, assim, é onde a gente realmente faz todas as análises, e eu até faço uma analogia, uma brincadeira que eu sempre falo, né? É 1% de inspiração e 99% de transpiração. Esse 1% de inspiração é a hora que você tem um insight, que você fala, putz, vou desenhar isso que eu acho que vai ser legal, bacana. O mercado precisa disso e tal. E os 99% é tirar isso do papel. Então, é realmente você estudar ali como você vai fazer, porque o papel aceita tudo, mas na prática, você fazer isso funcionar de forma efetiva e que as pessoas vão conseguir intrinsecamente perceber que realmente aquilo foi feito com muito carinho, muito, muito pensado, muito bem elaborado, é a parte mais difícil do negócio, né? Então, é muito interessante isso, e aqui na Belarte é algo que realmente nós temos um carinho enorme e é uma dedicação muito grande nessa questão do desenvolvimento, né? Lifestyle, né? Quando a gente fala do lifestyle, é bacana a gente falar disso, porque, né? É onde a gente realmente vai definir aquilo que vai estar na nossa casa. Esse modelo da foto é um dos... Ele está ali entre os
os top 3. Se eu não me engano, ele está sendo hoje até um dos principais, acho que o número 1 no ranking de venda, tá? Esse modelo é um modelo chamado Lençóis Maranhenses, tá? Ele é um sofá altamente componível e é um queridinho aí dos arquitetos aí, sem sombra de dúvida, tá? Ele tem um trabalho de bordado que vocês estão vendo aí, que ele é programado, esse bordado em determinadas situações, muito bacana. E cada sofá, ele vai se comportar de uma maneira diferente para cada estilo de família, né? Então, vamos supor, aquela família que tem animais de estimação, tem criança pequena em casa, automaticamente, na seleção desse estofado, nós já vamos ter que pensar na questão qual tecido será utilizado, qual o tipo de conforto esse sofá vai ter, se ele vai ser aquele sofá muito macio, se ele vai ter almofadas soltas. Tendo almofada solta, fato é que ele não vai parar arrumado o tempo todo, né? Já um sofá com almofadas fixas, ele vai permanecer mais tempo arrumado, né? Aquele sofá que é extremamente macio e a pessoa tem uma pessoa idosa em casa, vai se tornar desconfortável. Às vezes é algo que a gente, não por maldade, mas simplesmente por não estar atento a esses pequenos detalhes, acaba pecando. E é bacana você, né, quando vai fazer essa seleção, certamente o cliente ele vai perceber essa sensibilidade do profissional em querer saber esses pequenos detalhes. E é bacana porque isso daí ele agrega valores emocionais, né? Sinal que existe aquela preocupação com as demais pessoas, com todos que residem na casa. A questão dos tecidos tecnológicos, né? Hoje nós temos uma tecnologia em tecido fantástica e é algo que a gente busca bastante em todas as coleções, inclusive estamos lançando agora a nossa nova coleção de tecidos, né? Onde a grande parte dos tecidos tem alguma função tecnológica. Então, por exemplo, na linha de patches, tecidos com facilidade de limpeza, eu vou estar abordando um pouco disso no próximo slide, aí, um pouco mais para frente, falando um pouco sobre essa questão. Inclusive, se vocês tiverem alguma pergunta ou algo, por favor, fiquem à vontade aí para me questionar sobre essas questões aí dos tecidos ou qualquer outra situação, tá? Com relação àquele sofá, aqueles ambientes ou apartamentos, casas, o local onde vai que só tem um sofá, que é o sofá do dia a dia, né? É importante saber qual a frequência de uso, até para que você possa estar direcionando determinados níveis de conforto e também para perguntar nas lojas como é a parte interna dos estofados, né? É algo que no estofado a gente fala, né? É muito visual, mas é de suma importância saber o que está dentro, qual é o recheio, né? Porque sofás bonitos você encontra facilmente. Agora, que ele seja realmente com um visual atemporal, algo bem pensado e que tenha uma estrutura bacana, por isso é importante saber o que tem dentro do seu estofado, sabe? Então, assim, a gente sempre tem essa preocupação com os melhores produtos, com relação à tecnologia. Hoje nós temos assim grandes artesãos que trabalham com os nossos estofados, no revestimento. Inclusive, essa semana nós comemoramos aí, na segunda-feira, um dos nossos colaboradores, um dos mestres tapeceiros, 30 anos, né, que trabalha conosco. Então, são funcionários que eles se mantêm na empresa por muitos anos. Então, são 30 anos fazendo um produto com muito carinho, com muita dedicação, por mais que todo o processo, até eu vou dar uma introdução na questão do desenvolvimento, né? Então, assim, o processo, ele se inicia literalmente com um desenho manual. Eu ainda gosto de desenhar muito à mão. O desenho à mão livre, ele te dá muita liberdade de criação, né? Ele te permite uma revisão a qualquer momento, ele te permite alterar de forma muito fácil a ideia inicial. Então, eu ainda faço muito desenho manual, assim, das peças.
Após essa aprovação do desenho, aí nós entramos com a parte de programação, com SolidWorks, que nós trabalhamos aqui, desenhamos toda a estrutura, cada detalhe, cada grampo, cada parafuso, cada centímetro de percinta, ele está dentro do Solid. A Belart tem um pátio fabril muito moderno, onde a parte de cortes de madeira são todos feitos por máquinas, por CNCs. Se escuta muito falar CNC, né, algo bacana de se falar tal. A CNC é um maquinário super moderno, que a sigla do nome significa Coding Number Control. Então, é uma máquina controlada por, né, códigos numéricos, que quem traz essa informação, nesse caso onde nós usamos aqui, é o SolidWorks. Então, nós desenhamos todo o sofá no SolidWorks. Isso daí nos faz ter um custo muito preciso, uma facilidade na parte de modelação, quando vem solicitação de um sofá sob medida. Então, nós conseguimos fazer aqui aquela diferença. Eu quero um sofá que ele precisa ter 5 centímetros a mais, 10 centímetros a mais, 1 metro a mais. Nós conseguimos fazer isso, já programar isso dentro do Solid, ter uma noção se aquela curvatura, aquele vão, se ele vai chegar a flambar com determinada carga de peso. Então, realmente é um estudo muito elaborado, para quando ser lançado já ter uma assertividade muito grande, sabe? Então, nós temos todo esse nível de preocupação. A parte de corte de tecidos, nós temos um alinhamento de costura fantástico, pois é tudo cortado numa plotter, onde é feita toda a marcação a laser, então todas as capas elas são modeladas. Cada tecido, por incrível que pareça, cada tecido tem uma modelagem diferente. Tem tecidos que nós programamos ele com uma redução de 2% de ajuste, porque é um tecido que ele cede um pouco mais. Tecidos com percentuais finos de ajuste, pois tem tecidos que eles precisam ficar numa tensionadora para que para o tecido descansar, porque às vezes você abre lá 10 metros de tecido na mesa, quando você vira as costas, você tem 10 metros e 30 centímetros. O tecido ele vai cedendo a trama dele, ele aumenta essa questão do tamanho. Assim como tem tecidos que você abre 10 metros, se vira as costas, de repente você tem 9 metros e meio. Então, o tecido, cada tecido vai se comportar de uma forma diferente. No estofado não é diferente. Você colocar, por exemplo, esse sofá da foto, ele está numa lona. A lona é um tecido de algodão com uma trama batida bem pesada, com um ponto bem fechado, e ele até segura o conforto do estofado. Você não tem o mesmo desempenho de conforto que você teria num tecido mais maleável. Então, um tecido onde ele com uma gramatura menor, que ele é mais flexível, com uma trama mais aberta, você vai ter um desempenho maior com relação à parte de conforto. Porém, tudo tem seu pró e contra, né? De certa forma, você tem um desempenho maior, mas se você tiver um pet, um gato que vai colocar unha, ele pode puxar um fio ou algo assim. Então, tudo é uma questão de equalizar de acordo com a necessidade. Por isso, eu acabo batendo sempre na avaliação do lifestyle, né, de cada família, né, para especificar o estofado. Então, é algo que realmente a gente precisa sempre ter muito critério assim, nessa avaliação, né? Dando sequência aqui, o modelo, né? Inclusive, esse da foto eu vou apresentar um videozinho para vocês logo mais, e vocês vão ter uma ideia mais ou menos de como funciona esse modelo, tá? Da imagem que vocês estão vendo. Então, assim, os estofados são os mais diversos, né? Nós mesmos aqui dentro da Belart, nós temos o sofá que ele é mais clássico, tem o sofá que é mais moderno, a escolha, se você vai trabalhar numa sala com poltrona, com puff, ou então se você vai ter uma recamière, um banco dividindo o ambiente, o sofá vai ser retangular, vai ser reto, vai ser arredondado. Nós temos assim uma diversidade muito grande de modelos. Dificilmente você não vai conseguir encontrar um modelo que vai se adaptar ao que você precisa dentro da nossa gama de produtos. E os mais diversos acabamentos também, sabe? Os acabamentos, eles são primordial, porque eles precisam estar conversando com o restante da decoração. Então, é importante você definir um modelo para cada situação que realmente vá se adaptar à necessidade de cada um, né? Com relação à parte
de customização. Isso é bacana falar porque a tecnologia em estofado aumentou muito, né? Então, hoje em dia, nós temos acionamento via touch, é um invisible touch que a gente coloca, é um sensorzinho que ele faz a abertura dos assentos de forma automatizada. Lançamos também todos os nossos modelos que são automatizados, você pode estar fazendo essa conversação via Alexa. Então, você já consegue hoje customizar e você está no teu ambiente de trabalho, você consegue via Alexa falar, Alexa, manter o sofá para sala de home, e todas as chassis de acordo com a programação que você faz, você vai chegar em casa, teu sofá vai estar aberto. Adaptação da questão de os carregadores, né? O cabo USB, carregador por indução, você só solta o teu celular, ele começa a estar carregando. Então, tudo isso hoje nós temos dentro da linha e é uma facilidade muito grande, tá? Tipos de cores e tecidos, né? Quando a gente fala de cor, né? A cor é algo que é muito pessoal. Então, vai muito da escolha também em parceria com o cliente, né? O arquiteto ali, o especificador, ele precisa realmente ter essa noção de que nem sempre o cliente sabe o que quer, né? Nem sempre. Quase sempre ele precisa desse auxílio, né? Na hora de definir principalmente o tecido. Então, mas ele sempre tem uma sugestão de cor. Então, é importante que as cores estejam em harmonia com os demais espaços, ou que pelo menos esteja compondo, tá? E, para isso, o tipo de tecido é de suma importância. Quando eu falei ali de tecido para vários usos, né? Você tendo ali um animalzinho, pet em casa, ou até mesmo crianças que têm o hábito, ou você mesmo que tem o hábito de comer no sofá, pode, a qualquer momento, numa festa, alguma coisa, derramar alguma coisa. Para isso, nós temos os tecidos mais tecnológicos. Hoje, na coleção, nós temos tecido pet-friendly, que são tecidos que você consegue usar até alvejante para limpar. Literalmente, você pode usar o alvejante puramente ali para limpar uma limpeza mais pesada. Tecidos que são repelentes à água. Esses tecidos são repelentes, é importante dizer que tem bastante diferença do tecido que é repelente à água e do tecido que é aquablock, né? O tecido que é repelente à água, ele é repelente por quê? Ele segura a água por um determinado tempo, é o tempo de você correr, pegar um papel toalha para tirar o excesso ali de líquido que derramou no caso, e um tecido que é aquablock, ele já tem um bloqueio 100% do líquido. Então, para usar em ambiente de piscina, numa área de gazebo, uma varanda gourmet que pode ter respingos de chuva, é mais indicado um tecido aquablock. Já um tecido em casa, para você que tem alguma adversidade ali que pode vir a sujar, é mais interessante que use o tecido ali, que ele é o pet friendly. Ou então tecidos com tecnologia Easy Clean. O Easy Clean hoje, você pega um tecido, a gente fez já vários testes, tem vários tecidos na linha com essa tecnologia Easy Clean, que você fez um risco de caneta, uma caneta BIC, ali, você risca ali, você consegue, com um pano úmido, com água, você tira 100% ali do risco. Então, muita praticidade nisso, né? Muito prático. Assim como você tem tramas, né? Tramas diferentes, tem lá um giro inglês, fiação de chenille, tecidos que tem fio fantasia com flamezinho no meio. Então, assim, a gama de tecidos ela é muito, muito grande hoje e tem muita tecnologia, né? E isso também é algo que vem de encontro com a necessidade de cada especificação, né? Cada especificação você pode definir um tecido diferenciado, né? Para atender a necessidade. Opa. Agora eu vou passar um videozinho para vocês, rapidamente aqui, para falar um pouco de um modelo de estofado, que até inclusive é esse da foto, que está aqui também, que é um modelo Pacific. Ele tem uma tecnologia exclusiva da Belarte, que é legal, que vocês vão gostar. Olá! Hoje eu vou mostrar para você o super estofado Pacific da Belarte, assinado pelo designer Ricardo Bardal. A
BelArt Living desenvolveu e patenteou um mecanismo de encosto side-to-side exclusivo. Através de um simples acionamento via Invisible Touch, os encostos se movem de uma extremidade até a outra do estofado. Que permite que cada usuário regule com precisão a profundidade do assento que mais se adeque ao momento. Thaís, desculpa te interromper. Você sabia que existe algo muito mais prático além do botão touch? Sério? Alexa, sofá para assistir TV. Preparando seu super sofá Pacific da BelArt. Seu BelArt já está pronto para relaxar. Nossa, Cris, isso é muito legal! Agora eu não preciso nem mais me abaixar para movimentar o encosto. Isso mesmo, muito mais praticidade para todos nós. Nossa, a BelArt sempre inovando em seus produtos, agregando tecnologia, e agora com a possibilidade de integrar a Alexa ao mecanismo elétrico vai ser demais. Thaís, que tal relaxarmos um pouco agora? Nós merecemos, né? Com certeza! E as almofadas? Que inveja de vocês! Então, esse daí é uma das tecnologias aí que nós estamos adaptando aí a todos os nossos modelos com uma função de assento retrátil ali, né? Onde a parte de motorização faz essa conversa com a Alexa ali, né? Então, isso é muito bacana, né? Isso daí vai ser para todos os modelos, já está em comercialização, isso daí nós já pode ver com os parceiros aí. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha aqui. Ah, legal. Realmente é um produto bem bacana. Agora eu vou dar sequência, vou mostrar aqui mais um videozinho que eu acho que vocês vão gostar. Esse modelo que vocês acabaram de ver, ele é o sofá rock. Você vê que ele tem várias funções, né, no mesmo produto, né? Então é uma peça muito legal. E esses são só 2 dos modelos ali que é bacana vocês estarem entrando ali, conhecendo um pouquinho mais ali desse universo ali de opções que nós temos. E também nas coleções, né, dos modelos que nós disponibilizamos. São peças bem interessantes, tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos nossos produtos aí. Certamente vocês vão achar as melhores opções aí para se adequar aos projetos de vocês. Eu vou apresentar mais um videozinho rapidamente aqui, do Pacific. Ali acho que vai dar para ver melhor esse funcionamento ali dele, tá? Ó.
Bom, gente, era isso que eu gostaria de estar apresentando para vocês, falando um pouquinho, voltando a agradecer essa oportunidade aí da LCL, do pessoal aí do LCD, do Hot Show. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho aí do nosso conceito, dar alguma dica ou outra para auxiliar aí na especificação dos produtos aí, né? Muito obrigado aí a todos.